A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Irei meditar na palavra de Deus que está no livro de Daniel. Convido vocês para juntos fazermos uma reflexão dentro da palavra de Deus. Vamos meditar no livro de Daniel, capítulo 1. Desde o versículo 1, sobre o tema é a decisão de Daniel. A palavra de Deus fala sobre Daniel, o profeta Daniel, mas quando ele tomou a decisão, ele era ainda muito jovem e ainda não era profeta de Deus. Mas Daniel, ele temia a Deus e o servia. Ele era um jovem da Babilônia, ele era um jovem que foi levado para a Babilônia, ele pertencia ao povo de Judá, ele foi transportado para a Babilônia. Ele passou a viver na Babilônia ainda muito jovem. A palavra de Deus fala acerca de Daniel como um jovem chamado, por eles o tratavam como o transportado de Judá, porque ele pertencia ao povo de Judá, de Jerusalém, mas quando Jerusalém foi invadida pelos babilônios, isso foi cumprimento de Deus, da promessa de Deus, do que Deus havia falado, uma profecia da parte de Deus. Deus havia usado seus profetas para alertar o povo que a sentença cairia sobre eles por causa da desobediência. Eles estavam em desobediência, estavam longe da presença de Deus, e Deus, por meio dos profetas, avisou o povo de Jerusalém, de Judá, acerca do que sobreviria, porque eles não quiseram dar ouvido à voz de Deus, e a sentença de Deus, Deus havia dito, iria cair sobre eles. E seriam levados cativos pelos babilônios. Daniel não era de Babilônia, ele pertencia ao povo de Judá. Ele pertencia, à sua pátria era Jerusalém. E ele era um nobre de Judá. Daniel pertencia aos nobres, era Daniel e os seus 3 amigos, que pertenciam à nobreza em Judá, em Jerusalém. E a palavra de Deus fala que Daniel foi transportado de Judá para Babilônia. Ele não era antes, ele não tinha nacionalidade babilônica, mas sim a sua pátria era Jerusalém. E ele, muito jovem, foi levado para Babilônia. E na Babilônia, ele foi escolhido, porque o rei Nabucodonosor deu uma ordem para que fossem escolhidos jovens daqueles transportados de Judá, fossem separados para que realizassem serviços, prestassem serviços no palácio. E a palavra de Deus diz que ali estava no meio desses jovens Daniel ainda muito jovem. Diz a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Jerusalém foi cercada, sitiada pelo inimigo. Versículo 2. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e colocou na casa do tesouro dos seus deuses. Foi levado pelos babilônios. A palavra de Deus fala do rei Jeoaquim, e os utensílios que era do templo de Deus, da casa de Deus, foram levados para o templo onde ficavam os deuses dos babilônios. E depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza. O rei Nabucodonosor deu uma ordem a Aspenaz, que era chefe dos oficiais da sua corte, da corte de Nabucodonosor, para que ele escolhesse alguns israelitas, jovens da família real e da nobreza de Judá. 4 jovens sem defeito físico e de boa aparência. Eles foram e também tinham que ser cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E Aspenaz, ele obedeceu a ordem dada pelo rei, e foram escolhidos os jovens que iriam prestar serviços ao rei no palácio. E o rei disse que eles iriam se assentar à sua mesa e comeriam também da mesma comida, dos mesmos manjares que ele comia, esses jovens comeriam. E a palavra de Deus diz que foram escolhidos Daniel e os seus amigos, que eram transportados de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes: a Daniel, Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. E Daniel, ele tomou uma decisão quando ele soube que o rei estava ordenando que eles se assentassem à mesa com ele e comessem dos mesmos manjares que eram levados à sua mesa. Daniel, contudo, ele decidiu não se tornar impuro, não comer aquela comida, o alimento que seria levado para a mesa do rei, e não beber também o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster
daqueles alimentos e bebidas. E Deus fez com que Daniel, ele convencesse o chefe dos oficiais. Deus fez com que ele aceitasse que Daniel e os seus amigos não comessem dos manjares que eram levados à mesa do rei e nem bebesse as bebidas que eram levadas para o rei. E o chefe dos oficiais, ele ficou com medo, porque ele sabia que se o rei descobrisse que ele não estava dando para aqueles jovens dos manjares que eram levados à sua mesa e nem a bebida, o rei iria mandar matá-lo. Mas Daniel disse para o chefe dos oficiais para fazer uma experiência. Eles não comeriam dos manjares do rei e nem beberiam a bebida levada à mesa do rei. Mas durante 10 dias, o chefe dos oficiais daria a eles como alimento somente legumes, somente vegetais, para que eles pudessem comer e água para beber. E depois ele disse, Daniel disse, após esses 10 dias, ireis fazer uma comparação entre nós e os outros jovens que terão se alimentado com os manjares do rei e bebido a mesma bebida que é levada à mesa do rei. Nós comeremos os legumes e beberemos água. Um período de 10 dias, faça essa experiência. Ele disse ao oficial, ele disse ao chefe dos oficiais do palácio, faça uma experiência por 10 dias e depois ireis fazer a comparação entre nós que iremos só comer os vegetais, os legumes e bebermos água, e os jovens que irão comer os manjares que serão levados à mesa do rei e beber o vinho. E o chefe dos oficiais, ele concordou com Daniel em fazer uma experiência somente por 10 dias. E passados 10 dias, eles pareceram, Daniel e os seus amigos, mais saudáveis do que os outros jovens que haviam se alimentado com os manjares que eram levados à mesa do rei e tinham bebido a mesma bebida que era levada para o rei. Havia algo diferente que foi notado pelo chefe dos oficiais. Ele observou que Daniel e seus amigos, a aparência deles estava melhor. Eles estavam aparentemente mais saudáveis do que os outros jovens. E ele próprio se encarregou então de oferecer, de dar para Daniel e os seus amigos o alimento que Daniel havia pedido. E isso foi durante o tempo em que o rei havia ordenado que assim fizesse. Ele havia dado um tempo, estabelecido um tempo em que eles iriam se preparar e depois se apresentar a ele. E a palavra de Deus no capítulo de Daniel, capítulo 1, versículo 18, diz: ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que
eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas e ele ficou espantado com a sabedoria, ele ficou espantado com a inteligência daqueles jovens e também eram eles eram jovens dotados de grande sabedoria e cultos, como ele havia pedido que o chefe dos eunucos escolhesse jovens cultos, sábios, inteligentes. Isso é para que possamos entender. Quando Daniel, ele colocou em seu coração que não comeria dos manjares que eram levados à mesa do rei, e nem beberia a bebida que era levada também para o rei, Deus se agradou dele. Ele decidiu abster-se daquele alimento que era levado à mesa do rei e a bebida, porque eles eram um povo pagão, serviam a outros deuses, e tudo que também eles comiam os manjares, bebidas, o costume, quando um povo adorava outros deuses, eles faziam rituais a outros deuses, também com a comida, a bebida, que eles se alimentavam, que eles bebiam, eram oferecidos a outros deuses a comida e a bebida. E Daniel, ele não queria se contaminar, mas ele quis se santificar. Ele mesmo jovem, ele escolheu ter uma vida separada do pecado. E isso agradou a Deus, a decisão do jovem Daniel. Um jovem que decidiu ser fiel a Deus, que decidiu se santificar, agradar a Deus. Mesmo sabendo, Daniel, que ele corria um grande risco, seus amigos também, mas ele tinha certeza também que ele, decidindo ser fiel a Deus, o Deus que ele servia estava com ele. O Deus que eles serviam, ele e seus amigos, estava com eles. Porque ali na Babilônia foi uma grande mudança. Até os seus nomes foram mudados. Eles queriam mudar tudo, mudar os costumes daqueles jovens. Eles queriam, com o que o rei estava para lhes oferecer, o rei, ele queria levar aqueles jovens a seguir aquele costume, os costumes da Babilônia, a adorar os deuses da Babilônia, porque o nome que foi dado a Daniel e aos seus amigos, era o nome de deuses babilônicos. E o desejo de Nabucodonosor era que aqueles jovens também, eles fossem mudados os seus costumes. Ele havia mandado oferecer a eles a melhor comida, a mesma comida que era levado para a sua mesa. A mesma bebida que era levada para servir a Nabucodonosor, ele ordenou que dessem para aqueles jovens, os servissem, dando a eles a mesma bebida, os mesmos manjares e as mesmas bebidas. Entenda, era uma forma de levar aqueles jovens através disso. Entendemos também a astúcia de Satanás, ele quer atrair. E ali o rei Nabucodonosor, dessa forma ele queria atrair aqueles jovens e fazer com que eles mudassem os seus costumes. Eles sabiam que eles não serviam aos deuses da Babilônia, mas o povo de Israel, o povo de Jerusalém, de Judá, serviam ao único Deus. Mas ele queria mudar a mente daqueles jovens,
para que eles servissem os deuses da Babilônia, queriam mudar os costumes daqueles jovens. Não foi fácil para eles estar no meio de um povo desconhecido para eles, um povo que tinha um outro costume, um povo que adorava outros deuses. Habitar ali no meio daquele povo, mesmo com outros costumes, e eles permanecerem fiéis a Deus. Daniel habitou ali, os seus amigos habitaram ali, mas a palavra de Deus diz que permaneceram fiéis a Deus. E é o que Satanás ele faz, ele quer atrair ao jovem. Daniel era ainda jovem, os seus amigos ainda jovem também. E Satanás ele luta também com os jovens, querendo atrair os jovens, querendo fazer com que os jovens não adorem a Deus, não sirvam a Deus, não estejam na presença de Deus. Quantos jovens que estão na presença do Senhor, mas Satanás quer tirar da presença de Deus. Ele quer enganar, ele quer fazer com que você aceite os manjares. O rei desse século é o diabo, ele oferece manjares para te atrair. Foi oferecido para Daniel e os seus amigos os manjares, os melhores manjares, manjares com os quais serviam o rei. As bebidas que eram levadas à mesa do rei eram as melhores bebidas. E é isso que Satanás também faz. Ele quer atrair. E muitas vezes aos olhos parece ser algo, podemos dizer, apetitoso, parece ser algo que é algo, na verdade, sim, que atrai. Ele não oferece coisas que não atraem. Ele quer atrair com aquilo que ele oferece. Ele quer enganar. E o rei Nabucodonosor deu essa ordem. Os mesmos manjares que eram servidos a ele deveriam servir para aqueles jovens. As mesmas bebidas deveriam servi-las àqueles jovens. E ele queria, o plano dele era mudar os costumes daqueles jovens, porque ele pensava, eles ainda jovens, ele pensou que iria conseguir mudar seus costumes, eles eram jovens, ele pensou iria fazê-los se adaptar aos costumes da Babilônia, aceitar aqueles costumes em suas vidas, aceitar viver as mesmas práticas que eles viviam, os mesmos rituais, servir os deuses que eles serviam. Eles jovens, ele pensou que iria conseguir atraí-los, primeiro pela comida, a bebida, e depois também atraí-los oferecendo, ali seria oferecido um cargo para eles no palácio. E também a mudar aqueles jovens, quando foi mudado o nome, eles pensaram, mudando o nome, eles irão se adaptar e vir servir também os deuses que servimos. Ele queria mudar a mente daqueles jovens, queriam mudar os costumes daqueles jovens, queriam levá-los a servir os deuses da Babilônia. Mas Daniel, ele colocou em seu coração, aqueles manjares ele não iria comer nem beber aquelas bebidas. E os jovens, os seus amigos também não queriam se contaminar, decidiram se abster de tudo aquilo, porque eles queriam ser fiéis ao Senhor, permanecer na presença do Senhor. Eles não aceitaram os manjares que foram oferecidos. E essa palavra é para que você que está aí do outro lado, você jovem, não aceite também os manjares que
que Satanás oferece. Isso não é só para o jovem, é para todos nós. Satanás oferece manjares para atrair, para enganar. E por meio dessa palavra, o Senhor está nos dizendo: não podemos nos adaptar ao pecado. Não podemos nos adaptar ao que não agrada a Deus. Eles poderiam continuar ali habitando na Babilônia, mas não se adaptarem àqueles costumes pecaminosos, não se contaminarem com o que havia na Babilônia. Podia parecer atraente para muitos, mas Daniel, ele tinha o Espírito de Deus, um espírito excelente. Daniel era diferente, os seus amigos também. Eles não se sentiram atraídos, eles não deixaram-se levar, não aceitaram comer aqueles manjares, nem beber aquelas bebidas, porque não queriam se contaminar, queriam permanecer fiéis a Deus. Seus nomes foram mudados, mas eles, mesmo sendo mudados, seus nomes continuaram fiéis ao Senhor. Foi dado a eles outro nome. Podemos entender que o intuito de ter sido dado a eles outro nome, porque queriam que eles mudassem. Queriam mudar a identidade daqueles jovens quando foi mudado o nome, porque o nome está relacionado à identidade de cada um. Eles queriam, entendemos que mudando o nome, queriam mudar a identidade deles. Queriam fazê-los a aceitar aqueles costumes e a adorar aqueles deuses como eles adoravam. Porque até os seus nomes eram nomes de deuses da Babilônia, mas permaneceram fiéis a Deus. Os nomes foram mudados, mas o temor que eles tinham no coração, o temor a Deus, não foi tirado. Eles habitaram na Babilônia, mas eles não se envolveram com aqueles costumes da Babilônia. Eles habitaram ali, mas tiveram uma vida separada do pecado. Eles estavam no meio de um povo que tinha outros costumes, serviam a outros deuses, mas eles permaneceram fiéis a um único Deus, aquele que fez os céus e a terra. Nós podemos habitar no mundo, no meio muitas vezes de pessoas que não servem a Deus, seja você aí no trabalho, você jovem, na escola, na faculdade, aí aonde você mora, mas não aceite os costumes para sua vida. Não aceite os manjares que Satanás tem oferecido. Ele quer te enganar, ele quer te atrair, ele quer te tirar da presença de Deus. Você, jovem, que está na presença de Deus, Satanás quer te tirar da presença de Deus. E você também, mesmo aqueles, não é só para o jovem essa mensagem, mas é para todos essa mensagem da parte de Deus para nós. Essa mensagem da parte de Deus é para que nós possamos também não nos deixarmos, nos levarmos por aquilo que Satanás tem oferecido para nos tirar da presença de Deus. Não podemos viver uma vida pensando que longe da presença de Deus, aceitando os manjares que Satanás oferece. Se tivermos uma vida assim, nós que já conhecemos a palavra de Deus, estaremos distante de Deus, longe de Deus. Não podemos nos aliar ao mundo, ao pecado. Temos que ter uma vida separada. Temos que ter uma vida diferente, sermos diferente.
Daniel e seus amigos, eles eram diferentes, que a palavra de Deus diz que eles se destacaram dos demais. Todos que olhavam para eles viam algo diferente, porque Deus estava com eles. E aonde quer que eles estivessem, eles eram fiéis a Deus. E aonde estivermos, temos que ser fiéis a Deus. Aonde estivermos, temos que estar na presença de Deus. Não nos aliarmos ao mundo. Aliar ao mundo, eu me refiro ao pecado, aceitar o pecado na nossa vida. Mas temos que tomar a decisão que tomou Daniel e os seus amigos, de não nos contaminarmos. Vamos buscar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, ó Deus tremendo, através do Teu Espírito Santo, nos fortaleça, nos dê graça, nos ensina, Senhor, a fazermos a Tua vontade, a nos santificarmos, a vivermos uma vida separada do pecado. Meu Deus, tem misericórdia, tenha misericórdia e compaixão de nós. Espírito de Deus, nos ensine a andarmos em santificação na Tua presença. Ó Deus, a termos uma vida separada, a não nos contaminarmos com os manjares, com aquilo que Satanás oferece para nos enganar, para nos afastar do Senhor. Ó Deus, te pedimos, venha nos dar o fortalecimento, o revestimento, meu Deus. Ensina-nos a santificarmos, a agradarmos a Ti, a andarmos na Tua presença. Cobre-nos com o Teu sangue, Senhor, nos dando a Tua bênção, nos dando a Tua vitória. Também peço proteção, livramento para todos que estão clamando ao Senhor e também pela família dessa pessoa, pela minha vida e pela minha família. Cobre-nos com o Teu sangue, Senhor Jesus, e nos dê a proteção divina. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final desse devocional. O devocional diário Momento com Deus é para nós meditarmos na palavra de Deus, fazermos uma reflexão, é para o nosso crescimento espiritual, para termos um particular com Deus, nos relacionarmos com Deus, tirarmos um tempo para meditar na palavra e para orarmos. Chegamos ao final do devocional. Convido vocês para a live no horário da meia-noite, a oração da meia-noite, a oração para Deus dar o livramento, libertação, a cura, confirmar a bênção, confirmar a vitória, desfazer com as obras do mal, confirmar o milagre à meia-noite no nome de Jesus. Peço para você que ainda não é um mantenedor dessa obra, para você ajudar a manter essa obra através da sua oferta, da sua contribuição. Você que deseja tornar um mantenedor, está aí na descrição do vídeo, está o número da conta, o número da agência, o número da conta e também está aí o Pix. Você pode por Pix enviar a sua contribuição. O Pix é 981-6330-07. E também será colocado aí o QR Code para que você possa fazer também a sua contribuição através do QR Code. Que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, de deixar seu joinha e também de se tornar um seguidor dessa página do Facebook e compartilhar essa live entre amigos e parentes. Que Deus vos abençoe. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.